Discovery na escola. No episódio de hoje de Discovery na escola, veja um clã de homens da caverna adaptados ao clima frio em O Mundo do Neandertal. Veja como o corpo pequeno e robusto ajudou essa espécie a sobreviver à era glacial. Depois, veja o que acontece quando o Cro-Magnon entra em cena e muda o curso da história do homem. Fique atento às perguntas, atividades e pesquisas depois de cada bloco. O Mundo do Neandertal, partes 1 e 2. Pense nisso antes de ver O Mundo do Neandertal, parte 1. O que você sabe sobre o Neandertal e o ambiente em que ele vivia? Ao longo do programa, procure exemplos de como o Neandertal se adaptou às difíceis condições de vida. Veja como suas características físicas peculiares ajudaram na sua sobrevivência. Discovery na escola apresenta O Mundo do Neandertal, parte 1. Discovery na escola. Sudoeste da França, há 35 mil anos. Eles foram uma das espécies humanas mais bem-sucedidas. Então, há 35 mil anos, enfrentaram o maior desafio: a chegada de uma outra espécie humana. Esta é a história da última vez em que duas diferentes espécies humanas dividiram este planeta. Apenas uma delas sobreviveria. O Mundo do Neandertal. Há 35 mil anos, o sul da França era um lugar gelado e implacável para se viver. A 1.600 quilômetros dali, uma camada de gelo cobria o norte da Europa, impondo o clima polar a boa parte do continente. No inverno, as temperaturas podiam cair a 25 graus negativos, como acontece hoje no norte do Canadá. Manadas de mamutes vagavam pelos pastos castigados pelo vento. As florestas ofereciam refúgio para o bisão e o veado. E cavernas de calcário ofereciam abrigo para as pessoas que viviam neste vale. Estes são os homens de Neandertal, primeira espécie humana a se adaptar a este continente hostil e gelado. Seu estilo de vida foi um dos mais difíceis já suportados pelo ser humano, mas eles estavam preparados para sobreviver aqui. Seus clãs pequenos interferiam pouco no ambiente e eles eram unidos por fortes vínculos. São apenas duas mulheres no clã. Um velho, 3 homens adultos e um menino formam um grupo familiar de 7 pessoas. A caverna é o centro do seu mundo. Dentro de suas paredes, eles dormem, comem, abatem animais e até defecam. Os dejetos que cobriam o chão das cavernas do homem de Neandertal ficaram enterrados e, com o passar do tempo, fossilizaram-se. Isso se tornou uma prova inestimável que revolucionou nossa visão do homem de Neandertal. Ao contrário da imagem popular que remete ao macaco e à brutalidade,
Hoje sabemos que era uma espécie forte, inteligente e muito adaptável. As técnicas científicas mais recentes revelaram detalhes incríveis sobre suas vidas. Fezes fossilizadas podem indicar o que eles comiam. Os dentes revelam como raspavam a pele dos animais para fazer vestimentas. Ossos fraturados e secos mostram como suas vidas eram castigadas por ferimentos e doenças. Mostram também como alguns tiveram mortes violentas e inesperadas. Duas gerações separam o velho do menino. Mas eles têm uma coisa em comum. Neste clima adverso, são os mais vulneráveis. A infância é a época mais perigosa. Quase metade dos fósseis de Neandertal registrados consiste de crianças com menos de 11 anos. Aos 5 anos de idade, este menino acaba de ser desmamado. Mas seu cérebro tem o mesmo tamanho do cérebro de um adulto dos dias de hoje. Suas habilidades físicas são avançadas. Poderia ter sido pior. Num ambiente como este, ou você cresce rápido, ou morre. Para o membro mais velho do clã, a vida não é menos precária. Ele tem 43 anos, mas os ferimentos e os esforços castigaram seu corpo, antecipando a velhice. Ele já ultrapassou as expectativas. 4 de cada 5 homens de Neandertal não chegam a completar 40 anos. Os ossos de um homem com cerca de 40 anos foram desenterrados na caverna de Shanidar, no Iraque, em 1957. Cicatrizes nos tornozelos e sulcos nos joelhos revelaram que ele já sofria de artrite. Tinha fraturas múltiplas na parte superior do braço direito. Paralisado e deformado, ficou reduzido a uma fração de seu tamanho normal. A parte inferior do braço não existe, atingida acima do cotovelo por algum acidente que o vitimou. Aqui ele é exposto ao lado de um osso saudável. Examinado de perto, seu cérebro revela a causa dos ferimentos. É quase imperceptível a olho nu, mas o lado esquerdo do cérebro mostra sinais de uma fratura grave. As lesões cerebrais subsequentes teriam paralisado o lado direito de seu corpo. E ele talvez tenha ficado cego de um olho. O Neandertal é uma espécie territorial. O território deste clã tem cerca de 70 quilômetros quadrados, extensão percorrida em média num dia de caça.
A pouca distância da caverna, os 3 irmãos do clã sentiram o cheiro da presa. O irmão mais velho é o líder. Mais forte e mais experiente, ele planeja a caça. Estes servos estão em seu auge. Seu valor nutritivo é maior que o de presas mais velhas ou doentes. Mas também é mais difícil pegá-los. O mundo do homem de Neandertal era muito menor do que nosso mundo hoje. A tundra do Ártico ao norte e as vastas extensões de deserto e mar ao sul restringiam seus limites à Europa e à Ásia Ocidental. Mesmo em seu auge, estima-se que apenas 100 mil homens de Neandertal tenham vivido nesta região. Ossos e utensílios chegaram a ser encontrados em Israel, ao sul, no Uzbequistão e na Ucrânia, a leste, na Polônia, na Alemanha e no país de Gales, ao norte, e até em Portugal, a oeste. Mas o sudoeste da França foi uma das regiões com maior concentração populacional, abrigando cerca de 3 mil homens de Neandertal. A caça não deu bons resultados. A noite caiu e os homens ficaram em dificuldades na fronteira de seu território. Para sobreviver a uma noite longe da caverna, precisam acender uma fogueira. O Neandertal não foi o primeiro a usar o fogo. Esse recurso era conhecido pelo homem havia mais de 500 mil anos. Mas sua habilidade para utilizá-lo foi fundamental para sua sobrevivência neste continente gelado. O fogo produz calor, claro. À noite, a temperatura pode sofrer quedas de até 20 graus. Mas, ao ar livre, o fogo também é a principal forma de proteção. Leopardos e lobos. Leões e ursos habitam esta parte da França. O Neandertal não é apenas o predador. Ele é também a presa. Na manhã seguinte, a caçada começa de novo. Desta vez, o alvo não é um cervo, nem um bisão. Os irmãos encontraram outro tipo de presa. E esta é mais valiosa para a sobrevivência a longo prazo de seu clã. Sequestrando uma segunda mulher adulta, o clã dobrou as possibilidades de procriação e, portanto, as chances de sobrevivência.
O fato do Neandertal marcar território aumenta a probabilidade de que fossem grupos patriarcais, organizados ao redor dos pais, irmãos e filhos. As mulheres talvez vivessem em trânsito, mudando de um clã para outro. Para ter sobrevivido tanto tempo, os homens de Neandertal devem ter trocado mulheres. Algumas dessas trocas podem ter sido voluntárias. Mas numa sociedade tão fechada, é provável que alguns encontros fossem como este, forçados e potencialmente violentos. Os homens voltam para a caverna depois de 3 dias caçando. Aqui, esse chaval. A presa que trouxeram era inesperada. Margot. Margot. Para a fêmea dominante, a recém-chegada representa uma ameaça à sua posição no clã. Ela precisa ser rápida para afirmar sua autoridade. Para a recém-chegada, essa experiência deve ser aterrorizante. Tudo neste clã é estranho para ela. Mama, gimme. O cheiro deles, as roupas, o cabelo. E até mesmo sua linguagem. Durante anos, muitos cientistas acharam que o Neandertal não tivesse uma linguagem. Mama, gimme. Eles supunham que, como outros primatas, eles se comunicassem usando apenas gestos e gritos. Até há pouco tempo, pesquisas com crânios de Neandertal confirmavam essa ideia, sugerindo que a boca e a garganta eram tão diferentes que eles não poderiam falar como nós fazemos. Mas em 1983, uma descoberta na caverna de Kebar, em Israel, mudou totalmente essa discussão. Estes 3 pequenos fósseis formam um osso chamado hioide. Ele fica na garganta e mantém os músculos e o tecido do mecanismo vocal no lugar. O hioide do Neandertal é quase idêntico ao nosso, e é a prova mais contundente de que sua garganta era projetada para a fala. Pode ser que sua fala fosse mais limitada que a nossa, mas parece certo que o Neandertal tinha uma linguagem própria. As geleiras da Europa moldaram a paisagem e também as características do Neandertal que viveu aqui. Seus ossos ganharam força em resposta ao estresse a que estavam expostos. As paredes dos ossos das pernas do Neandertal são bem espessas. As articulações do cotovelo, do quadril e dos joelhos também são maiores. Por causa da pressão constante de viver como um Neandertal, elas também mostram sinais de arqueamento. Comparados a uma perna do homem moderno, os ossos do Neandertal não são apenas espessos e arqueados, mas também são mais curtos. Corpos pesados e baixos
reduzem a superfície da pele, ajudando a manter a temperatura corporal mais alta. Até seus narizes evoluíram de modo a resistir ao frio extremo. As cavidades nasais são maiores que as nossas. E tem mais vasos e muco para aquecer e umedecer o ar, evitando lesões no frágil tecido interno. Essas características fazem do Neandertal a primeira espécie humana especificamente adaptada a um clima frio. Para nós, seu rosto pode parecer feio, mas representa um triunfo da adaptação evolutiva. Agora o Neandertal enfrenta uma ameaça para a qual a evolução não o preparou. Fisicamente, esses estranhos não são tão bem adaptados ao clima hostil, mas têm outras vantagens. Eles desenvolveram novas formas de vida em grupo e novas maneiras de pensar. São os Homo sapiens, conhecidos na Europa como Cro-Magnons. Eles têm parentesco distante com os homens de Neandertal. Há 1,5 milhão de anos, uma espécie humana chamada Homo erectus foi da África para a Ásia e depois para a Europa. Durante milhares de anos, desertos, geleiras e mares internos imensos isolaram essa espécie. Nas condições frias e adversas da Europa setentrional, desenvolveu-se uma nova espécie adaptada ao frio, o Neandertal. Enquanto isso, na África subtropical, uma espécie adaptada ao calor foi surgindo. Há 100 mil anos, essa espécie chegou até o Oriente Médio. Há 45 mil anos, o clima ficou mais quente, abrindo uma rota para a Europa. Então, 10 mil anos depois de sair do Oriente Médio, os Cro-Magnos chegaram ao sul da França. Por enquanto, eles são poucos. Este grupo de exploração está reconhecendo o território. Estes vales férteis no sul da França são perfeitos, exceto por um detalhe. Este é o território do homem de Neandertal. O mundo do Neandertal. Fim da parte 1. Agora que você viu O Mundo do Neandertal, parte 1, discuta o seguinte. No programa, o homem de Neandertal usa o fogo para proteção e sobrevivência. Que outras habilidades eles tinham para sobreviver? Como conseguiam alimentos e se protegiam do ambiente? Discuta por que o Neandertal foi extinto, já que essas habilidades eram tão desenvolvidas. Agora, tente isso. Planeje uma exposição para um museu de história natural para informar o público sobre o homem de Neandertal. Inclua informações sobre seu habitat, seu dia a dia e suas qualidades adaptativas. Para saber mais, Discovery na escola sugere Neanderthals and Modern Humans,
neste endereço eletrônico. Peça ajuda a um bibliotecário para explorar os diversos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Pense nisso antes de ver o Mundo do Neandertal, parte 2. O que você acha que acontece quando duas espécies dividem o mesmo habitat? Veja o programa e procure indícios de concorrência entre o Neandertal e o Cro-Magnon. Pense na adaptação de cada espécie. Por que os Cro-Magnons acabaram prevalecendo? Discovery na Escola apresenta agora o Mundo do Neandertal, parte 2. Discovery na Escola. O Mundo do Neandertal, parte 2. Nada na vida deste jovem Neandertal poderia ter o preparado para este encontro. O estranho não só parece diferente. Ele pensa e age de maneira muito diferente do Neandertal. Trata-se de uma nova espécie humana. Um Homo sapiens, conhecido na Europa como Cro-Magnon. Ver é uma coisa, compreender é outra. Alt 4. 4. 4. Alt. Alt 4. 1. Não sabemos exatamente como o Neandertal reagiu ao ver o Cro-Magnon pela primeira vez. Vindo de um mundo tão isolado, pode ser que ele não tenha entendido o significado do que tinha acabado de ver. Por enquanto, o que preocupa o clã é a chegada do inverno. Todos eles precisarão fazer a sua parte se quiserem sobreviver nos próximos meses. Este galho de árvore vai dar uma ótima lança. No clã, a habilidade e o conhecimento para fazer utensílios são transmitidos de uma geração a outra. Há diferenças sutis entre os utensílios usados por este clã e pelo Neandertal do resto da Europa. Isso prova que os clãs raramente interagiam. A mulher dominante reforça sua lança no fogo. É uma arma eficaz, mas não é nova. Já vem sendo usada há meio milhão de anos e é mais antiga que o próprio Neandertal. A vida isolada dos clãs tinha efeito direto sobre seu desenvolvimento. A interação limitada significava que havia poucas chances de trocar novas ideias e técnicas. Atraído.
Como consequência, os utensílios do Neandertal mudaram pouco em 250 mil anos. O homem dominante usa resina de árvores para prender a ponta ao cabo de sua lança. E usa tendões para amarrá-la. É uma arma sofisticada, capaz de lacerar a pele mais espessa, mas é pesada demais para ser arremessada e expõe o caçador aos perigos da proximidade com a presa. O homem de Neandertal era capaz de inovar? Ele dominava as habilidades cognitivas para desenvolver novas formas de executar tarefas. Enterrados em registros arqueológicos estão indícios impressionantes de que eles eram capazes. Há 35 mil anos, uma transformação extraordinária aconteceu. As técnicas de confecção de utensílios do Neandertal começaram a mudar. Além da pedra, ele começou a usar chifres, ossos e até dentes. Pela primeira vez, começou a fazer não apenas utensílios, mas também objetos decorativos, como bijuterias. Alguns cientistas acreditam que isso indique uma revolução no seu modo de pensar. Mas pode parecer conveniente demais que esse grande salto tenha coincidido com a chegada do Cro-Magnon. O homem de Neandertal pode ter apenas copiado as técnicas do Cro-Magnon, sem saber o que esses sinais e símbolos realmente significavam. O Cro-Magnon tinha uma arma mais poderosa que qualquer outra que o Neandertal pudesse criar. Um cérebro que, embora não fosse maior que o do Neandertal, era capaz de encontrar novas formas de pensar. Pintura corporal e adereços são apenas as manifestações externas de algo bem mais profundo. O inverno chegou. Os servos se deslocaram para o sul em busca de um clima mais quente. O equilíbrio entre a oferta de comida e as necessidades do clã já é delicado em condições favoráveis. A chegada do Cro-Magnon agora ameaça desequilibrar a balança. Pela primeira vez, o homem de Neandertal tem um adversário. O Cro-Magnon tem estratégias diferentes para sobreviver. Socialmente adaptável e competitivo, ele colonizou boa parte do continente. Pequeno e autossuficiente,
O clã provavelmente não vai querer confrontos com os Cro-Magnons. Os indícios sugerem que em algumas regiões da Europa, as duas espécies coexistiram, ao que parece pacificamente, por várias gerações. Nesta região da França, no entanto, a passagem do domínio Neandertal para o Cro-Magnon foi bem mais dramática. Um dos últimos territórios que foram ocupados na Europa, estes vales férteis eram motivo de disputa. Com a morte do líder, o comando do grupo fica nas mãos do irmão mais novo. Ele enfrenta uma escolha difícil. Continuar na caverna e correr o risco de outro confronto com os Cro-Magnons. Ou deixar para trás o único universo que eles já conheceram. Os Cro-Magnons se apossam da caverna abandonada. Ela será usada como abrigo temporário até que o resto do grupo chegue. Os registros fósseis indicam que os Cro-Magnons tomavam as cavernas do Neandertal e se apossavam delas. Agora, o homem moderno chegou. Para o Neandertal, não há mais volta. Fisicamente, o Cro-Magnon é menos adaptado para a vida neste clima frio. Mas ele desenvolveu utensílios que lhe permitem viver em qualquer lugar. Arpões para matar peixes quando houver pouca carne à disposição. Agulhas feitas de osso para costurar roupas. Sua ferramenta mais poderosa é a linguagem. Ao contrário do Neandertal, o Cro-Magnon tem uma linguagem rica e mais complexa. É o ponto de partida para a arte e a cultura. Ela permite que os indivíduos formem grupos sociais bem maiores, troquem mercadorias e façam alianças quando necessário. Essa nova forma de viver teve um efeito devastador sobre o homem de Neandertal. Em seu auge, cerca de 50 mil anos atrás, uns 100 mil homens de Neandertal viveram dentro destes limites.
Mas a chegada do homem moderno, vindo da África e do Oriente Médio, foi implacável. Em grupos de até 100 indivíduos, os Cro-Magnos ocuparam os melhores pontos da Europa, monopolizando os recursos. Os homens de Neandertal tiveram de abandonar seus vales e se dirigir aos platôs inóspitos da Croácia e da Crimeia, além de migrar para o oeste, rumo à costa de Portugal, Espanha e França. Há 35 mil anos, eles eram apenas alguns milhares. Nas regiões mais altas, há pouca vegetação para alimentar os animais, pouca água e nenhuma proteção natural contra o clima. Com o vento frio, a temperatura pode ser 30 graus mais baixa do que nos vales dos rios. Com seu corpo baixo e robusto, o Neandertal é fisicamente mais apto a sobreviver aqui do que o Cro-Magnon. Mas seu passado evolutivo não o preparou para um tipo de vida tão restrito. Eles precisam comer, mas longe de seu território, têm dificuldade em encontrar caça. Precisam manter a população, mas longe de outros clãs, têm dificuldade em se reproduzir. Os laços que os mantinham unidos estão começando a se desfazer. Quando chegou o fim, não foi um genocídio, nem sequer um desastre natural. Foi um evento bem menos dramático. O homem de Neandertal foi simplesmente superado por uma espécie que tinha estratégias de sobrevivência bem melhores. E isso não era sequer inevitável. Se a taxa de natalidade do Neandertal tivesse sido 2% maior, ou se a mortalidade tivesse sido 2% menor, eles talvez não tivessem sido extintos. Talvez ainda aconteça uma guinada final nessa história evolutiva. Física e culturalmente, o Neandertal e o Cro-Magnon eram muito diferentes. Duas espécies distintas. Ambas humanas e motivadas pelas mesmas necessidades e vontades. Será que o Neandertal e o Cro-Magnon eram parecidos o bastante para acasalar? E se isso acontecesse, seus genes seriam semelhantes o bastante para que isso gerasse uma criança? Provavelmente, nunca saberemos. No entanto, surgiu um indício impressionante que nos fez pensar.
Em 1998, no Vale de Lapedo, em Portugal, os arqueólogos encontraram os restos de uma criança de 4 anos. Seu corpo havia sido tingido de vermelho e enterrado numa cova rasa. Dentes de veado e um pedaço de concha foram encontrados perto de seu corpo. Dentes frontais pequenos e o queixo afunilado parecem indicar que se tratava de uma criança Cro-Magnon. Mas o resto do esqueleto revela outros indícios. Os membros eram curtos e fortes, como os do Neandertal. Ainda assim, a criança de Lapedo morreu cerca de 3.000 anos depois que o Neandertal provavelmente foi extinto. Seria por acaso um híbrido? Metade Cro-Magnon, metade Neandertal? Os cientistas ainda não concluíram. Por enquanto, a possibilidade continua sendo a de que o Neandertal e o Cro-Magnon fossem parecidos o bastante para reproduzir. Mesmo assim, parece que isso não mudou o destino do Neandertal. Até agora, os exames de DNA não conseguiram encontrar traços de genes do Neandertal no homem moderno. Há cerca de 30.000 anos, nestas regiões remotas do sul da Espanha e da Croácia, morreram os últimos homens de Neandertal, deixando apenas uma espécie humana, o Homo sapiens, para dominar a Terra. Nós estamos aqui há menos de 30.000 anos, após a extinção do Neandertal. Ele sobreviveu 250.000 anos, enfrentando o clima mais adverso que já houve em nosso mundo. Ainda assim, quando chegou o momento, como aconteceu com outras espécies antes dele, o Neandertal também foi extinto. Nosso poder de permanência ainda está por ser testado. Gravado no Parque Nacional de Glenveagh, Condado de Donegal, Irlanda. Continue assistindo. Temas para discussão e atividades, além de fontes de pesquisa sobre o Neandertal, a seguir em Discovery na Escola. Agora que você viu O Mundo do Neandertal Parte 2, fale sobre isso. Por que a linguagem e a arte foram tão importantes para o sucesso do Cro-Magnon como espécie? Faça a comparação e o contraste entre esses aspectos da cultura Cro-Magnon e da cultura Neandertal. De que forma os Cro-Magnons ganharam vantagem competitiva? Agora atente isso. Crie um mapa que mostre a dispersão do Neandertal e do Cro-Magnon na Europa e na Ásia Ocidental. Inclua as datas aproximadas dos deslocamentos de cada espécie. Para saber mais, Discovery na Escola sugere In the Stone Ages nesse endereço eletrônico. Peça ajuda a um bibliotecário para explorar os diversos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Versão brasileira, Clone.